Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Evolução em Dois Mundos, um livro psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira e escrito pelo espírito de André Luiz. Nós estamos no capítulo 3 e esse capítulo fala sobre a evolução e corpo espiritual. Então ele começa dos primórdios da vida, explicando como tudo se deu e vai até a parte em que ele fala sobre a evolução no tempo. Então se preparem, porque essa viagem é fantástica. André Luiz começa assim: primórdios da vida. Procurando fixar ideias seguras acerca do corpo espiritual, será preciso remontarmos de algum modo aos primórdios da vida na Terra, quando mal cessavam as convulsões telúricas, pelas quais os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo ciclópico do planeta Terra. A matéria elementar, de que o elétron é um dos corpúsculos base, e sobre corpúsculo base ele fala o seguinte: na esfera espiritual em que estagiamos, o elétron é também partícula atômica dissociável. Isso foi nota de André Luiz. Bom, matéria elementar, de que o elétron é um dos corpúsculos base, na faixa de experiência evolutiva sob nossa análise, acumulada sobre si mesma, ao sopro do Criador da eterna inteligência, dera nascimento à província terrestre, no estado solar. Aqui pertencemos, cujos fenômenos de formação original não conseguimos por agora abordar em sua mais íntima estrutura. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida, e sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações, trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores, permutando-os entre si sob a ação do calor interno e do frio exterior. As mônadas celestes exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma, de que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Séculos de atividade silenciosa perpassam sucessivos. E aí, André Luiz nos mostra como se deu o nascimento do reino vegetal, que foi o primeiro reino a aparecer. Bom, aparecem os vírus, e com eles surge o campo primacial da existência, formado por nucleoproteínas e globulinas, oferecendo clima adequado aos princípios inteligentes ou mônadas fundamentais, que se destacam da substância viva por centros microscópicos de força positiva, estimulando a divisão cariocinética. Evidenciam-se, desde então, as bactérias rudimentares, cujas espécies se perderam nos alicerces profundos da evolução, lavrando os minerais na construção do solo, dividindo-se por raças e grupos numerosos, plasmando pela reprodução assexuada as células primevas, que se responsabilizariam pelas eclosões do reino vegetal em seu início. Milênios e milênios chegam e passam. E aí ele começa a contar como se deu a formação das algas, sustentado pelos recursos da vida que na bactéria e na célula se constituem do líquido protoplásmico. O princípio inteligente nutre-se agora na clorofila. É uma palavrinha chata de falar. Clorofila, que revela um átomo de magnésio em cada molécula, precedendo a constituição do sangue, que se alimentará no reino animal. De que se alimentará? Bom, o tempo age
sem pressa, em vagarosa movimentação no berço da humanidade. E aparecem as algas nadadoras, quase invisíveis, com as suas caudas flexuosas, circulando no corpo das águas, vestidas em membranas celulósicas e mantendo-se à custa de resíduos minerais, dotadas de extrema motilidade e sensibilidade, como formas monocelulares, em que a mônada já evoluída se ergue a estágio superior. Todavia, são plantas ainda e que até hoje persistem na Terra, como filtros de evolução primária dos princípios inteligentes, em constante expansão. Mas plantas super evolvidas, nos domínios da sensação e do instinto embrionário, guardando o magnésio da clorofila como atestado da espécie. Sucedendo-as por ordem, emergem as algas verdes, de feição pluricelular, com novo núcleo a salientar-se, inaugurando a reprodução sexuada e estabelecendo vigorosos embates nos quais a morte comparece na esfera de luta, provocando metamorfoses contínuas que perdurarão no decurso das eras em dinamismo profundo, mantendo a edificação das formas do porvir. E aí, André Luiz nos introduz a uma nova parte sobre dos artrópodos aos dromatérios e anfítrios. Bom, nessa parte ele diz assim: mais tarde assinalamos o ingresso da mônada. Aqui nos referimos nos domínios dos artrópodos de exoesqueleto quitinoso, cujo sangue diferenciado acusa um átomo de cobre em sua estrutura molecular, para em seguida surpreendê-la guindada à condição de crisálida da consciência, no reino dos animais superiores, em cujo sangue, condensação das forças que alimentam o veículo da inteligência no império da alma, detém a hemoglobina por pigmento básico, demonstrando o parentesco inalienável das individuações do espírito nas mutações da forma que atende ao progresso incessante da criação divina, das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais do período pré-câmbrico, aos fetos e às licopodiáceas, aos trilobites e cistídeos, aos cefalópodes e foraminíferos e radiolários dos terrenos silurianos. O princípio estrutural atingiu espongiários e selenterados da era paleozoica, esboçando a estrutura esquelética, avançando pelos equinodermos e crustáceos, entre os quais ensaiou durante milênios o sistema vascular e o sistema nervoso, caminhou na direção dos ganoides e teleósteos, arquegossauros e labirintodontes, para culminar nos grandes lacertinos e nas aves estranhas descendentes dos pterossáurios no Jurássico Superior, chegando à época supracretácea para entrar na classe dos primeiros mamíferos, procedentes dos répteis pteromorfos. Viajando sempre, adquire entre os dromatérios e anfitérios os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. E aí, André Luiz nos fala sobre as faixas inaugurais da razão. Estagiando nos marsupiais e cretáceos do Eoceno Médio, nos rinocerontídeos, cervídeos, antilopídeos, equídeos, canídeos, proboscídeos e antropóides inferiores do Mioceno, e exteriorizando-se nos mamíferos mais nobres do Plioceno, incorpora aquisições de importância entre os megatérios e mamutes, precursores da fauna atual da Terra, e alcançando os pitecantropóides da era quaternária, que antecederam as embrionárias civilizações paleolíticas, a mônada vertida do plano espiritual,
sobre o plano físico, atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão. E como plano físico, plano espiritual e plano físico, André Luiz nos faz uma nota, que é a seguinte: as expressões plano físico e plano extrafísico, largamente usadas nestas páginas, foram utilizadas por nós à falta de termos mais precisos que designem as esferas de evolução para os espíritos encarnados e desencarnados pertencentes ao habitat planetário. Isso foi nota de André Luiz. E voltando no texto, ele começa a falar sobre os elos desconhecidos da evolução. E aí ele chega a falar o seguinte: compreendendo-se, porém, que o princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina, qual a bolota de carvalho, encerrando em si a árvore veneranda, que será de futuro. Não podemos circunscrever-lhe a experiência do plano físico simplesmente considerando por quanto, através do nascimento e da morte, da forma, sobre constantes modificações nos dois planos, em que se manifesta, razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas, por representarem estágios da consciência fragmentária fora do campo carnal propriamente dito, nas regiões extrafísicas, em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando o seu veículo sutil, então classificado como protoforma humana, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. E aí ele introduz a evolução no tempo. É assim que dos organismos monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço, o ser viaja no rumo da elevação destinada, que lhe foi traçada do plano superior, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental que traz consigo, dentro das leis de ação, reação e renovação, em que mecaniza as próprias aquisições, desde o estímulo nervoso à defensiva imunológica, construindo o centro coronário no próprio cérebro, através da reflexão automática de sensações e impressões, em milhões e milhões de anos, pelo qual, com auxílio das potências sublimes que lhe orientam a marcha, configura os demais centros energéticos do mundo íntimo, fixando-os na tessitura da própria alma. Contudo, para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar do sílex denuncia algum primor de técnica, nada mais menos que 1,5 bilhão de anos. Isso é perfeitamente verificável na desintegração natural de certos elementos radioativos na massa geológica do globo. E entendendo-se que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos destinados a automatizar na constituição fisiopsicossomática do espírito humano as aquisições morais que lhe habilitarão a consciência terrestre a mais amplo degrau de ascensão e a consciência cósmica. E aí, numa nota sobre isso, André Luiz fala o seguinte: as presentes estimativas e apontamentos do plano espiritual, apesar das compreensíveis divergências humanas, coincidem exatamente com observações e ilações de vários estudiosos encarnados. Isso foi nota do autor. Esse texto, essa psicografia, foi feita em Uberaba, dia 22 de janeiro de 1958.
E por aqui ficamos, meus amigos. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Tem muitas palavras complexas pra gente, né? Então é bom a gente usar um dicionário quando a gente lê. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.